Olá, olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um episódio de Explicando as Escrituras, isso mesmo. E hoje nós vamos fazer a exposição, a explicação de Romanos capítulo 4, isso mesmo. Vamos fazer aí uma exegese, extrair uma hermenêutica desse texto. Se você é pregador, se você é professor de escola dominical, você quer se preparar mais para trazer mensagens mais profundas, deixar aquela mensagem superficial, deixar aquele estudo, aquela escola dominical mais superficial e se aprofundar mais nas escrituras, no conhecimento acerca da palavra, você está no lugar certo. Isso aí. Então vamos lá, sem demora, sem perda de tempo, vamos fazer a exposição de Romanos, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, Paulo escrevendo à igreja em Roma. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Bem, Paulo ele começa o versículo 1 informando, dando uma informação da onde ele quer chegar. Ele começa mencionando o nome de Abraão. Qual era o desejo de Paulo? Paulo ele queria, na verdade, extrair ou retirar, melhor dizendo, o sofisma que havia na cabeça dos judeus que, supostamente, Abraão haveria sido salvo pelas obras e não pela fé. Isso era o que passava na cabeça deles. E o que Paulo faz? Ele inicia o capítulo 4 de Romanos introduzindo, colocando que Abraão ele não foi salvo pelas obras, e sim salvo pela fé. E ele vai usar a própria Torá, isso mesmo, o Velho Testamento, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para provar que Abraão não foi salvo pelas obras. E no segundo versículo ele vai dizer o seguinte: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Bem, o que ele está dizendo? Paulo não está afirmando que Abraão foi salvo pelas obras. Ele está supondo. Ele está criando uma. Vamos dizer que ele chega assim, ó. Vamos supor que vocês tenham razão e que Abraão de fato tenha sido salvo pelas obras. Ele pode até ter de quem se gloriar. Ele pode até se gloriar diante dos homens. Diante dos judeus, ele pode se declarar o mais santo de todos os judeus, o mais justo de todos os judeus. Mas diante de Deus ele não tem o que se gloriar. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 2. Por mais que isso fosse uma verdade, que não é, ele não está afirmando, por mais que isso fosse uma verdade, Abraão poderia se gloriar diante dos judeus, diante de homens, mas diante de Deus, jamais. Versículo 3. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, versículo 6 é a referência que Paulo vai trazer para mostrar aos judeus que aquilo ali não era simplesmente uma fala dele, mas o próprio Velho Testamento, o próprio Deus havia falado, havia trazido uma menção dizendo que Abraão foi salvo pela fé. Está aqui, está escrito. Paulo ele usa as palavras do próprio Deus em Gênesis para passar para os judeus e falar assim: olha só, vocês estão dizendo que eles são que Abraão foi salvo pelas obras, mas olha aqui, ó, está escrito. Gênesis está aqui escrito. Ó. O próprio Deus disse que ele foi salvo pela fé. Está aqui, ó. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6. Paulo está usando a Torá, a antiga aliança, para confirmar aquilo que de fato ele está ensinando. Tá? Irmãos, antes da gente prosseguir, eu quero fazer acrescentar algo uma visão minha, um ponto de vista meu. Tá? Vamos lá. O que é necessário para um cristão hoje ser salvo, justificado e ir para os céus? O que nós precisamos para acessar essa justificação e irmos para a glória com o Senhor? Nós temos que crer em Jesus Cristo. Nós cremos que ele morreu e ressuscitou e que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Quando nós cremos pela fé, nós nós acessamos o direito da justificação. É assim que funciona. Então, nós vamos para o céu porque somos salvos, tá? Isso.
Mas, agora eu quero questionar os irmãos, fazer os irmãos pensarem um pouquinho. E antes de Jesus nascer, morrer e ressuscitar, aqueles que nasceram e morreram antes de Jesus, como que eles foram salvos se Jesus ainda nem havia nascido? Compreendem a pergunta? Como que aquelas pessoas que antecederam Jesus foram salvos em Cristo se ele ainda não havia nascido? E aí? O que você me diz? Mas vamos lá, vamos responder. Nós somos salvos porque cremos que ele veio, morreu e ressuscitou, certo? Aqueles que antecederam Cristo, eles foram salvos porque eles acreditavam, creram que o Messias viria para salvar a igreja. Compreendem a diferença? Como que Abraão foi salvo? Como que Davi foi salvo? Como que Moisés foi salvo se Jesus ainda não havia morrido por eles? Por quê? Porque eles não tinham que crer que Jesus tinha morrido, até porque ele não tinha morrido ainda, mas que ele viria para justificar o pecado de todos. Então aqueles que creram, que confiaram, que acreditaram, que esperavam o Messias, esses ganharam a salvação. É assim que aqueles que antecederam Abraão, Moisés, Davi, Noé e muitos outros ganharam a vida eterna, através do crer em Jesus Cristo que viria. E ele veio, morreu e ressuscitou. Hoje, no século XXI, nós ganhamos a salvação, acessamos a justificação, porque nós cremos que ele morreu e ressuscitou. Entenderam a diferença? Agora vai ficar mais fácil de você compreender todo o capítulo 4. Mas vamos lá, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O que Paulo está querendo falar, retratar com esse versículo 4? Vamos lá. É um versículo que não é tão fácil a compreensão, mas também não é difícil, tá? O que Paulo está falando? Precisamos voltar no século I, botar as lentes aí tirar as lentes do século XXI e nos voltarmos para o século I, para entendermos que naquela época não existia regime de CLT, né? As pessoas não trabalhavam de carteira assinada. E como que as pessoas ganhavam dinheiro? Elas eram contratadas por serviços, tá? Na época, a moeda que era utilizada para pagamento de um salário, de um serviço, era o denário, tá? Um contratante contratava uma pessoa para fazer um serviço agrícola ou uma limpeza, tá? O trabalhador trabalhava o dia e no final do dia ele recebia um determinado denário, o denário como forma de pagamento, tá? Quando ele prestava o serviço ao final do dia, ele não tinha que receber um favor. A pessoa, o contratante, não estava fazendo um favor para aquele que trabalhou, mas era uma dívida. Ele trabalhou e ele tem uma dívida a pagar agora com aquele que prestou o serviço. É isso que Paulo está falando aqui. Suponhamos nos dias de hoje. Você, meu irmão, me contrata para fazer um serviço na sua casa, independente do que seja. Quando eu executo esse serviço, você tem uma dívida comigo. Eu já fiz o serviço. Você não está me fazendo um favor, você tem que me pagar. É isso que Paulo está querendo falar. Por que ele fala isso? Porque no versículo 5, ele vai introduzir uma outra informação para concluir o que ele estava falando no anterior. Vamos lá, vamos que vamos. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eis aí a razão do versículo anterior. O que Paulo está querendo falar aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha só, aquele que confia no Senhor, aquele que crê em Jesus, ele recebe o seu salário gratuitamente. O que nós fizemos para termos o direito à justificação e à salvação? Nada. O próprio Jesus nos deu gratuitamente. É isso que ele está falando aqui. E quando nós acreditamos em Cristo, em Jesus, pela fé, nós acessamos o direito ao recebimento do serviço que nós não fizemos, porque ele fez por nós. É isso que Paulo está querendo explicar, ligando a obrigatoriedade do salário daquele que prestou serviço, que ele tem o direito, não é mais um favor, é um direito. Quando nós acessamos, confiamos e acreditamos em Cristo, nós temos direito à salvação, assim como um trabalhador que trabalhou e tem direito ao seu salário. É isso que Paulo está querendo fazer, é essa ilustração que Paulo está falando, e é isso a analogia que ele quer dizer, tá? E o interessante, irmãos,
acessamos gratuitamente. Porque o trabalhador ele trabalhou e ele é digno do salário dele, né? Mas nós não precisamos trabalhar porque ele pagou o preço por nós. E nós acessamos a graça, a salvação, gratuitamente porque ele nos comprou por um alto preço. Versículo 6, 7 e 8. Vamos ler juntos, tá? Os 3 versículos porque eles estão ali ligados, né? Um ao outro. Precisamos fazer a exposição dele por completo, tá? Dos 3. Davi diz a mesma coisa. Olha, ele estava falando de Abraão. Ele usou a Deus falando com Abraão, né? Agora ele vai usar as palavras de Davi. Presta bem atenção, tá? Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa. Paulo é uma pessoa extremamente inteligente, né? Não só a sua inteligência natural, mas a inspiração e a revelação das Escrituras estava com ele a todo momento. Anteriormente, ele usa um versículo onde Deus falou com Abraão lá em Gênesis. E agora ele vai usar as palavras de Davi. Por quê? Porque Davi era muito estimado pelos judeus. Os judeus poderiam até questionar o ensinamento de Paulo, mas eles jamais iriam questionar o ensinamento do rei Davi, o saudoso rei Davi, da qual eles admiravam tanto. Então Paulo vai fundamentar os seus argumentos na própria palavra de Davi, tá? E é essa palavra que está no versículo 7, que é nada mais nada menos que Salmo 32, Salmo de Davi, aonde Davi vai expor a felicidade humana daquele que foi perdoado por Deus. E esse perdão é através da justificação, porque Davi já acreditava que o Messias viria, ele tinha fé para isso, e ele já acreditava na justificação por meio do Messias que viria. Ok? É isso. Ele, basicamente isso. Versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. O que Paulo está querendo falar? Primeiro eu quero que você preste bem atenção que a alegria que ele está falando aqui é a alegria da salvação. Essa felicidade, né? A expressão aqui na NVI é a felicidade. E essa felicidade, ela é a salvação, que não é para uma pessoa ou um grupo de indivíduos, mas é para todos, para todos. Aonde está escrito isso, Roberto? Quando ele menciona circuncisos e incircuncisos. Quem eram os circuncidados? Eram os judeus, tá? Ao 8º dia de vida, todo judeu do sexo masculino, menininho lá, ele passava pela cirurgia da circuncisão. Todos. Então todos os judeus eles eram circuncidados, eram os circuncisos. E quem eram os incircuncisos? Os incircuncisos eram todos aqueles que não eram judeus. Lembra quando Davi vai matar o gigante Golias, que ele fala assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Incircunciso por quê? Porque ele não era circuncidado, ele não tinha a marca da circuncisão. Então ele era um circunciso, ele não fazia parte do povo que recebeu a promessa. Então, incircunciso é isso. E, mais uma vez, aqui no finalzinho do versículo, ele fala: já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Então, mais uma vez, ele afirmando que Abraão foi justificado pela fé. Tem um outro vídeo, se você de repente ainda tem alguma dúvida sobre justificação, o que é justificação, eu tenho um vídeo, eu vou deixar no card aqui, vou deixar o link lá na descrição também, de um vídeo onde eu falo sobre justificação e santificação. Se você ainda tem alguma dúvida, ou dá um pulinho lá, assiste esse vídeo, eu tenho certeza que isso vai te abençoar. Aproveitando a saída um pouco aqui do versículo, eu queria apresentar para você o meu livro Explicando Romanos, tá? Nós fazemos a exposição do versículo por vídeo, mas a gente não consegue fazer tão profunda, né? Uma exposição tão criteriosa. Se torna um pouco superficial, porque nós temos tempo, o tempo está passando, o tempo está avançando e a gente tem que adiantar o vídeo. Mas nesse livro aqui tu vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais profundo. Eu falo ainda coisas que eu não estou comentando aqui no vídeo, mas eu estou indo mais profundo, tá?
Explicando Romanos, foi lançado pela editora Reflexão, o meu livro Explicando Romanos, tá? Eu vou deixar também aqui no card ou na descrição do vídeo, para que você possa acessar o link que vai te levar para o site da Amazon, tá bom? Onde você vai comprar no site da Amazon e receber na sua casa. Ou se você preferir, você também pode me chamar no meu Instagram. Meu Instagram é ornelas.roberto, tá aqui. Você me chama, que fala comigo, sou eu mesmo que respondo, conversa comigo lá que a gente dá um jeitinho de chegar até as suas mãos também. Não tem problema, tá? Aproveitando para falar a respeito do meu livro, A Inconfundível Voz do Espírito Santo. Esse livro aqui é um manual, meu irmão, é um manual de como o crente pode ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Todo cristão deveria ler esse livro para entender e acessar o direito que Paulo afirma. Romanos 8, ele vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você tem total direito de ser conduzido pelo Espírito Santo, seja nas coisas mais singelas ou nas coisas mais importantes da sua vida. E como eu faço? Está aqui no livro A Inconfundível Voz do Espírito Santo. Esse livro será um divisor de águas na sua vida, tá? Lá no Amazon, o link está aqui também, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link no card. Vou também deixar o meu Instagram, se você desejar me acionar, me chama, a gente vai fazer chegar às suas mãos. Mas na Amazon também tem ele de maneira digital, tá? Você pode ler aí no seu tablet, no seu celular, tá? Fica aí à sua disposição. Então, vamos lá, vamos seguindo. Romanos 4, versículo 10. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. O que Paulo está querendo dizer? Ele volta a falar de Abraão. Ele, na verdade, continua falando de Abraão. O que ele está falando de Abraão? Ele foi salvo antes de ser circuncidado ou depois de ser circuncidado? É uma pergunta que Paulo cogita que os romanos, os judeus, iriam fazer, iriam questionar. E ele está fazendo essa pergunta e ele mesmo responde: não foi depois, mas antes. Não foi depois da circuncisão, foi antes da circuncisão, tá? Em Gênesis 17, a Bíblia vai falar, a palavra vai dizer que Abraão foi circuncidado aos 99 anos de idade, tá? Porque ele foi o primeiro judeu a ser circuncidado, né? Foi a partir dele que essa prática começou através da aliança que Deus fez com ele. Era o sinal da aliança. Então ele foi o primeiro. Depois disso, os pequenininhos no oitavo dia de vida, eles eram circuncidados. Mas no caso de Abraão, ele foi aos 99 anos, quase 100 anos que ele foi circuncidado. Foi ali a aliança que ele fez, a marca da aliança que ele fez. E o que Paulo está dizendo? Abraão foi salvo antes da circuncisão ou após a circuncisão? E ele mesmo responde: não foi depois, mas antes. Evidente, aos 99 anos de idade, ele já havia sido salvo e justificado antes disso, tá? Então é isso que Paulo vai trazer para esclarecer, tá? Versículo 11 e 12, vamos fazer a exposição dos dois juntos. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e igualmente o pai de circuncisos, que não somente são os circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. O que Paulo está falando? Que Abraão é a nossa referência de pai da fé. Por quê? Porque os judeus acreditavam que ele era o pai de todos os judeus. Ele foi o fundador, né, dos hebreus, né? Antes dele não existiam os hebreus. Após ele, passa-se a ter o povo hebreu, o povo judeu, e eles se consideravam filhos de Abraão. E o que Paulo está falando aqui? Que filhos de Abraão somos todos nós. Por quê? Porque a cidadania pela fé, ela é adquirida não através da marca da circuncisão, mas através da fé. Então ele é o nosso pai da fé. Nós somos salvos e justificados por meio da fé que Abraão teve no Senhor. Então nós somos, na verdade, seus filhos na fé. É isso que Paulo está falando aqui.
Ele foi o primeiro, mas a partir dele, todos nós, gentios, quando eu digo nós, né? Gentios, nós somos gentios. Gentios passaram a crer. Versículo 13 e 14. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele iria ser o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil. Abraão não conquistou a promessa por causa da obediência à lei. Ele acessou a promessa por meio da fé. Ele acreditou e ele acessou a promessa por meio da fé. É isso que Paulo está explicando e ensinando aqui, tá? A expressão que tem aqui, eu estou lendo aqui, a expressão que vem aqui, a justiça que vem da fé, aponta para o sacrifício de Jesus, tá? Já está apontando para o Messias que viria, tá? É isso que está falando aqui nos versículos 13 e 14. Versículo 15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, há transgressão. O que Paulo está querendo escrever com isso? Ele está ensinando e mostrando, ele conhecia os judeus. Ele conhecia o quanto a lei e o rigor que os judeus tinham para a lei lhe causavam ira, lhe traziam ira contra o próprio irmão, provocava ira entre os irmãos. E Paulo está aqui meio que jogando na cara, dizendo assim, ó, a lei produz ira, e onde há lei, aonde não há lei, não há transgressão. Paulo está dizendo para ele assim, ó, aí a lei que tanto produz ira, aonde não há lei, não há transgressão. É pela fé. É isso que Paulo está querendo falar. Alguns me perguntam, irmão, é muito comum, né? Alguns chegarem para mim e falarem assim, poxa, como é que eu consigo, como é que eu aprendo a fazer uma interpretação bíblica como você faz? Bem, irmãos, é através do estudo, né? E a primeira coisa que você precisa, irmãos, para conhecer e conseguir explicar a Bíblia, ou até mesmo entender a Bíblia de maneira mais minuciosa, você precisa de uma boa Bíblia, tá? Uma boa Bíblia. Eu uso aqui, eu gosto muito da Bíblia Thompson, tá? Essa aqui é minha Bíblia Thompson, tá? É uma Bíblia de estudo em cadeias, ela te auxilia muito no seu estudo. Por exemplo, tu quer falar sobre justificação, tu vai procurar ali a cadeia, né, os versículos relacionados à justificação. Quero sobre amor, você vai procurar os versículos ali dos temas, ele chama de temas em cadeia. Então, é muito necessário que um cristão que queira, de fato, se aprofundar no conhecimento da palavra, que ele tenha uma boa Bíblia de estudo. Eu tenho essa aqui, que eu gosto muito. Tenho também uma Bíblia que é a NVI. Não sei se eu vou conseguir puxar ela aqui agora, eu acho que sim. Essa Bíblia aqui também é muito boa e eu recomendo muito ela. Só que essa Bíblia, ela está em falta. Ela está em falta. Essa Bíblia, ela deve estar uns R$700, essa Bíblia. Essa Bíblia é muito cara. Eu paguei mais barato na época, mas eu peguei ela numa época que ela estava bem mais em conta. Essa Bíblia, ela tem um estudo arqueológico, tá? Essa daqui vai ser difícil de você achar, porque ela não está fabricando mais. Eu vou procurar e vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu vou botar o link na descrição. Dessa aqui eu coloco o link com certeza. Essa aqui tem. Thompson deve estar uns R$200 essa Bíblia aqui. Você consegue parcelar na Amazon, tá? É muito importante, irmãos. Essa daqui, ela é possível que você não encontre mais essa Bíblia, tá? Se encontrar vai estar cara, vai estar uns 600, R$700. Mas eu vou deixar para você também o link de uma boa Bíblia NVI, tá? Essa aqui é uma Bíblia NVI. Se tiver até arqueológica, eu vou deixar no link na descrição. Se você, meu irmão, quer se aprofundar na palavra do Senhor, no conhecimento da Escritura, é necessário você ter uma boa de uma Bíblia. É claro, não é só a Bíblia, né? Eu sou pós-graduado em literatura paulina. Eu fiz uma pós-graduação em literatura paulina, eu li diversos livros a respeito do Novo Testamento. Então eu fui adquirindo esse conhecimento ao longo dos anos de estudo, tá? Mas se você deseja se aprofundar, a Bíblia é o básico do básico, tá? E depois alguns outros livros que você tem aí sobre Romanos. Primeiro o meu, né? Você compra o meu lá, depois você pode aí adquirir outros livros para que você possa se aprofundar no conhecimento, tá? Versículo 16, antes dos 16, já que você parou aí um pouquinho, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal e me ajuda demais, tá?
se inscreva no canal, deixa um curtir aí, e quando terminar o vídeo você deixa um comentário. Agora não. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos. O que Paulo está falando aqui? Que Abraão se tornou herdeiro da promessa por meio da fé. E não é somente Abraão que tem esse direito. Esse direito ele estendeu para a gente, tá? Não só para nós, gentios, mas também para os judeus. É o que ele fala aqui, ó. Tanto a descendência não apenas para os que estão no regime da lei, mas também os que têm fé que Abraão teve. Então, ele mais uma vez aqui descreve, tá? Que a salvação, a justificação é um direito de todos que têm fé, assim como o pai Abraão teve fé, tá? Versículo 17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. A frase aqui, né, eu constituí pai de muitas nações, é uma referência de Gênesis 17, tá, irmãos? Da qual Deus muda o nome de Abraão, né, que era Abrão, e passa a se chamar Abraão e faz uma aliança com ele. Na parte B do versículo, ele vai dizer aqui, Abraão não creu em um Deus qualquer do Antigo Oriente. Ele creu em um Deus que fazia o impossível acontecer. E isso ele deixa uma abertura para continuar aqui no versículo 18, que diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Tornou-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Tá? Mais uma referência de Gênesis, da qual Paulo está dizendo que Abraão creu em toda a esperança. Por quê, irmãos? Como que ele creu em toda a esperança? Por quê? Como acreditar que um homem a qual a mulher era velha, estéril, ele também velho, acreditou, ele creu, contra toda a esperança. Não existia esperança, a esperança era nula. Ele não poderia ter filho, ele não teria filho, mas ele creu na promessa. O que o Senhor fez um pacto com ele, uma aliança com ele, e disse: você será pai de uma grande nação. E aconteceu. Por que aconteceu? Porque ele creu, porque pela fé ele acreditou, ele confiou, e o milagre aconteceu. Toda a esperança nula, ela se reverte a uma realidade que era impossível, pela ação e pelo poder de Deus, através da fé daquele homem, tá? Versículo 19, vamos ler aqui o 19, 20 e 21, que diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão e Sara já estavam velho, né? Mas ele não duvidou, ele creu e o milagre aconteceu. Que exemplo de fé para nós nos dias de hoje, né? Paulo está aqui reportando e dizendo, olha só, a todo momento, Abraão não vacilou nem um minuto na sua fé. Ele foi salvo, ele foi justificado unicamente pela fé. Paulo usa todos esses argumentos para provar aos judeus que não existe salvação pelas obras. Salvação é pela fé. Versículo 22. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. A expressão aqui, creditado como justiça, e também algumas versões imputado para a justiça, aponta novamente, irmãos, para a vinda do Messias, para o sacrifício que Jesus haveria de fazer, né? Então vamos lá, versículo 23, 24 e 25, mais uma vez, vamos ler junto. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. Para nós que cremos nele, que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a justiça. E esse termo aí, acreditado para a justiça, não é uma promessa unicamente de Abraão, mas é uma promessa que ela se estende para todos os judeus, para todos os gentios, de todos os séculos, até a volta de Cristo, aonde ela será totalmente cumprida, né? Esse termo aí nos aponta para um povo. Existem algumas teologias que vão pregar que o Senhor escolheu um povo exclusivo, que nem todos têm direito à salvação, que ele chamou alguns e rejeitou outros. Irmãos, todos nós temos acesso à justificação e à salvação por meio da fé. Todos de igual maneira. Está aqui, ó, a própria Bíblia explicando a Bíblia, mostrando que isso é a salvação, a justificação está acessível para todo e qualquer cidadão. Isso não é exclusivo para um grupo seleto, para algumas pessoas, para alguma etnia, para alguma raça, mas a fé, pela fé nós acessamos a justificação, a salvação em Cristo. Ok? Agora eu vou deixar com você um vídeo, mais um vídeo, Romanos capítulo 5. Tá aqui, ó, vou deixar o vídeo, o link do vídeo na tela e vou também deixar o link da playlist. Pela playlist, acessando a playlist, você acessa todos os vídeos que eu já gravei, né? Todos os vídeos que já foram gravados de todo o livro, a Epístola de Romanos. A explicação de Romanos capítulo 1, capítulo 2, 3 até capítulo 16. Você acessa por essa playlist aí na sua tela. Então continue assistindo. Vamos para o próximo e até a próxima, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau.